Você já encomendou algo por correio? Se já o fez, deve ter sentido ansioso para receber a encomenda. Certamente você pode se identificar com Marge. Em 1938, quando ainda eram bem raros, ela encomendou um barômetro. Quando foi entregue, ela com muito entusiasmo abriu o pacote, somente para ter uma decepção. Estava quebrado. O barômetro registrava advertência de severo furacão. Isso é simplesmente impossível. Nenhum furacão havia atingido Long Island, em Nova York, durante mais de meio século. Desanimada, Marge empacotou o barômetro e mandou de volta à companhia, pedindo que outro fosse enviado imediatamente. No caminho para a agência do correio, ela não percebeu que o céu estava escurecendo. Ela não percebeu as gotinhas de chuva começaram a cair e a mudança na velocidade do vento. Talvez, quem sabe, o barômetro não estava quebrado. Quem sabe, há uma verdade vital nesta história para os homens e mulheres vivendo no século XXI. Homens e mulheres que vivem numa onda onde quase tudo é válido. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagem de esperança ao redor do mundo. Em 1938, o furacão mais violento que atingiu a costa leste da América atacou Long Island e subiu pela costa atlântica. O vento atingiu 150 milhas por hora. Sal foi pulverizado com a força do vento Long Island por um percurso de 400 milhas até Montpelier, em Vermont. O estrago de propriedades atingiu dezenas de milhões de dólares e muitas pessoas perderam a vida. Marge devolveu um barômetro que anunciava a destruição que estava para ocorrer. Ela rejeitou a advertência. Os barômetros geralmente não mentem. Eles não dão opiniões, eles apenas revelam os fatos. Eles claramente, de maneira precisa, registram o aumento ou a queda da pressão atmosférica. Não são influenciados pelas ideias ou as opiniões de alguém. Simplesmente revelam os fatos. Rejeitar as advertências do barômetro é rejeitar a realidade dos fatos como são na realidade. Será possível que a nossa sociedade está em perigo de rejeitar o barômetro moral de Deus? Será possível que esta geração tem ideias erradas do que é certo e errado? De acordo com um levantamento atual feito por George Barnes, seu grupo de jovens americanos conhecidos como os Gen Xers, a maioria das pessoas tem a ideia que não existe uma verdade absoluta. Aqui está a realidade confusa relacionada à nossa futura geração de líderes. 75% dos adultos e jovens rejeitam a ideia de uma verdade moral absoluta. Em outras palavras, não há certo ou errado. Nesta linha, certo ou errado é o que você decide em sua mente. Joseph Fletcher, em seu livro Situation Ethics, popularizou esse conceito há 40 anos atrás entre os estudantes das universidades americanas. Seu conceito era simplesmente este: o adultério, a mentira, o roubo ou a quebra de qualquer dos mandamentos não é necessariamente errado. Se a situação estiver propícia, o ato pode ser correto. Mais de metade dos jovens hoje afirmam que a mentira às vezes é necessária. Não simplesmente conveniente, comum, compreensível ou aceitável, mas necessária. Isso nos leva a uma questão básica e fundamental. Será que estamos encarando um choque de culturas? Estaria o barômetro do século XXI partido? Estiver, será que tem possibilidade de ser consertado?
o que está essencialmente errado com a ideia de cada um determinando o que é certo por si mesmo? Será que tudo está quebrado na tela do radar moral? Qual é a base para a moralidade em nosso mundo moderno? Hoje, juntamente com Douglas, vamos abordar alguns desses assuntos meio complicados. Douglas, bem-vindo ao Está Escrito. Obrigado, Bill. É um prazer estar aqui. Bem, primeiro, antes de nós começarmos a nossa discussão desse assunto muito interessante, Com certeza. às vezes um pouquinho complicado, vamos te apresentar ao povo, que você faz parte agora do nosso time aqui no Canadá, do Está Escrito. Você é um brasileiro, nascido no Brasil. São Paulo, exatamente. São Paulo. Filho de seus avós Eram portugueses. portugueses. Então, você vai se encaixar bem aqui com o povo aqui em Toronto. Com certeza. Interessante, o teu pai é o filho mais novo de quantos filhos? 21. Meu avô casou 2 vezes e meu pai é filho do 2º casamento e o último. Então ele é o xodozinho, né? 21. 20 irmãos e irmãs. 20 irmãos e irmãs. My goodness, wow. Não conheço todos, conheci 3 ou 4 só. Que bom. Bem, Douglas, há pouco tempo você veio para o Canadá, como eu falei, você faz parte da nossa equipe, tu e tua esposa, Rebeca. E eu te convidei hoje porque essa questão é algo que está sendo falada muito, é uma ideia muito popular hoje no nosso mundo secular, essa ideia que eu acho que eles chamam de o pós-modernismo ou relativismo, como é que é? Relativismo moral, né? Que cada um de nós tem a capacidade de definir por nós mesmos o que é certo e o que é errado. Qual é o problema com essa ideia? Bill, isso é algo que tem afetado toda a sociedade. Tem afetado as famílias, tem afetado as igrejas, tem afetado a todos. Essa ideia do pós-moderno, ela tem 4 bases, vamos dizer assim. A primeira base é que não existe verdade absoluta. Tudo é relativo. Depende, sabe? Depende disso, depende daquilo. A verdade não existe. Outro problema, uma segunda base, seria que não existe um juiz. Não existe uma autoridade. E por isso até alguns dizem que nós estamos vivendo no século da crise da autoridade. Certo. As pessoas não respeitam mais as autoridades. Certo. O aluno não respeita mais o professor. É o filho que não respeita mais o pai. Lógico. Essa é uma das realidades assim grandes. Então nós temos o problema da falta de uma verdade absoluta, uma falta de autoridade, mas também temos a falta de regras. Certo. As regras, não existem regras absolutas. Cada um forma as suas regras. Isso é muito perigoso, Bill, não é? Bem, eu creio que sim. Eu creio que muitas vezes as pessoas falam, bem, eu quero ter a liberdade e por essa razão eu rejeito as regras. Que as regras têm... No nosso conceito, nós pensamos que as regras têm o propósito de... como é que se diz? De restringir as nossas vidas. Mas eu penso, quem sabe, um pouquinho diferente. Com certeza. Eu saio para ir para o escritório de manhã. Eu, junto com milhares de outras pessoas, né, enfrentando essas ruas por aí. Existem certas regras na estrada. Com certeza. Então, chega, o sinal está vermelho, para. Tem que parar. Tem velocidades, não, às vezes não pode virar à esquerda, à direita, às vezes não pode virar à esquerda, tem todas essas regras. Então eu penso assim, um dia eu saio e falo, não, eu estou com pressa aqui para o trabalho, eu não vou obedecer as regras. Eu vou fazer as minhas próprias regras, que eu tenho que chegar ao trabalho numa hora certa, tem uma reunião importante, e eu não vou parar pela luz vermelha, se diz que não posso entrar à direita, vou entrar à direita, se é contramão, não tem... Eu vou fazer minhas próprias regras. E se todas as outras pessoas na estrada fizessem a mesma coisa naquele dia? A confusão que seria? Será que eu ia chegar ao trabalho mais cedo ou ia atrasar mais, ia complicar mais? Com certeza você nem chegaria ao trabalho. Então para mim, o conceito é esse, que as regras estabelecidas por Deus têm o propósito de nos ajudar a viver a vida. A Bíblia até fala que Cristo quer que nós tenhamos uma vida mais abundante. Com certeza. A Bíblia chama da lei da liberdade, né? Que nos liberta, que Deus deu uns certos conceitos, princípios, para que nós possamos viver a vida mais abundante. Com certeza. Então, são 4. E o último é que cada um pode tomar a opinião e ninguém pode julgar ninguém. Então, essa filosofia é muito perigosa. Então, o que você achar
certo ou errado, É o que sendo eu para acho. ti, Você não pode eu me não julgar. posso. Ok. O que é certo para mim talvez não seja certo para você, mas você não tem direito de me julgar. E aí isso cria problemas para mim. Com certeza. Imagine o seguinte, acabei de mudar para cá e estou adquirindo os móveis. E eu percebo que falta uma televisão para assistir o Está Escrito aos domingos pela manhã. E eu falo assim, olha, eu acho que eu vou na casa do Bill, porque eu preciso de uma televisão, eu acho certo, e vou pegar a sua televisão sem pedir a sua consentimento ou qualquer coisa desse tipo. Não dá certo. Não daria certo. Não dá certo. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. E a gente está vivendo os frutos desta sociedade que pensa dessa maneira, sem uma verdade absoluta, sem uma autoridade, sem regras e sem essa capacidade de um senso comum. Nós vemos hoje, veja o que aconteceu no 11 de setembro. Então, isso que eu estava pensando, para aqueles terroristas que pegaram aqueles aviões e mataram aqueles milhares de pessoas, para os terroristas hoje no Afeganistão, por exemplo, no nosso país, o Canadá, tem um exército lá e soldados morrendo. Você vai sentar com um deles e vai perguntar, por que você faz isso? Ele vai dizer, porque eu acho que é certo. Mas nós sabemos que não é certo. Mas se não tem esse padrão, um padrão moral, então eles estão certos. Eles acham que está certo, então eles têm o direito de fazer isso. Mas o mundo inteiro reconhece que não está certo. É errado, é contra a lei de Deus, é contra a base moral que Deus estabeleceu. E que a maioria do mundo, as regras, as leis do mundo são baseadas nos 10 mandamentos. Com certeza. Acho que o livro de Provérbios, no capítulo 16, já lá, trouxe, acho que algo do que a gente está começando a conversar agora. Ele traz uma advertência, né? Para essas pessoas que são guiadas pelo seu próprio maneira de pensar. Provérbios 16... Okay. O verso 25. Ok. Provérbios 16, 25. Pode ler. Há caminho que parece direito ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Uau. Veja o que a Bíblia está falando. Talvez você ache que está certo, mas esse caminho está te levando em direção à morte. Uau. E a Bíblia tem outro texto em Jeremias, acho que seria interessante nós lermos esses dois juntos. Sure. Jeremias 17, o verso 9. Eu leio da seguinte maneira: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A Bíblia afirma que o nosso coração não é puro, pelo contrário, é enganoso. Então, essa filosofia do pós-moderno, que baseia que nós podemos tomar a nossa própria decisão, baseados nos nossos sentimentos, baseado no nosso coração, é muito perigosa. Porque enganoso é o coração do ser humano. Nós estamos chamando esta série de programas, e nós vamos ter mais programas desse, um choque de culturas. E aqui nós vemos esse choque bem evidente, né? O mundo secular está dizendo, não, consulta o teu coração. A psicologia moderna muitas vezes fala... As respostas estão dentro de você. Você tem que, busca as respostas. Nós falamos em inglês, you have to be in touch. Você tem que sentir, entender os teus sentimentos, que aí é que é a fonte dessas decisões. Mas essa ideia está entrando em choque direto aqui com a palavra de Deus. A palavra de Deus é bem clara, diz, não, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, diz a minha tradução. Quando nós consultamos o nosso coração, nós podemos pensar que nós estamos fazendo certo, mas a Bíblia diz, aquele verso ali em Provérbios, de repente nós estamos caminhando para a morte. Eu até estava lembrando de algo que me ocorreu. Eu fui buscar um amigo no aeroporto e eu imprimi o mapa do aeroporto porque eu não sabia chegar. Só que eu imprimi o mapa do aeroporto errado. E eu peguei ali o mapa e fui, vira à direita, vira à esquerda e cheguei no aeroporto. E lá estava esperando ele. E ele me liga, onde você está? Eu falei, eu estou aqui no portão 3. Tá bom, eu estou indo para o portão 3. E ele foi para o portão 3 e não me encontrou. Porque havia um problema. A gente estava no aeroporto errado. Uau. Não estava o problema comigo de ter seguido o mapa. Eu segui o mapa. O problema é que o mapa era errado. E eu tenho certeza que hoje muitas pessoas têm seguido o mapa errado. Isso é verdade. Com sinceridade, sabe? Tem feito o seu melhor, mas seguindo o mapa errado. E é interessante que muita dessa filosofia tem entrado até nas igrejas. Isso aqui é uma grande preocupação para mim. Que eu entendo não aceito, mas eu entendo essa ideia no mundo secular.
Mas as pesquisas, os estudos feitos agora dizem que mais de 80% dos cristãos, o povo de Deus, não acreditam na maioria dos 10 mandamentos. E muitas das igrejas estão dizendo que não é preciso guardar os 10 mandamentos. Que Deus não se interessa com a nossa obediência. Onde é que... Não dá para entender isso. Porque a Bíblia, ela traz a verdade. Certo. E a Bíblia, ela traz a verdade, ou denomina a verdade de 3 maneiras. A primeira, eu gostaria de ver com você, é São João 14. Ok. São João 14 é um texto da Bíblia maravilhoso, porque existem muitas promessas da volta de Cristo Jesus. Mas tem um texto aqui bem interessante, São João 14, o verso 6. Ok. Jesus falando, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Olha o que Jesus diz, eu sou a própria o quê? Verdade. Deus é verdade. Então a Bíblia declara que Deus é verdade, Jesus é a verdade. Yes. Mas a Bíblia chama a verdade de 2 coisas mais. A próxima está em São João 17, o verso 17. 17. Ok. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus é a verdade e a palavra de Deus é a verdade. Então as pessoas não precisam ficar preocupadas o que é verdade. Não, a verdade está aqui, é clara. A palavra de Deus é a verdade. Então Deus é a verdade e Ele revela a sua vontade através da Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas a Bíblia chama mais uma coisa de verdade. Ok. Salmo 119. Interessante que Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. E o conteúdo todinho do Salmo 119 é sobre a lei de Deus. E Salmo 119, 142, traz aqui um texto importante para o nosso estudo. Ok. A tua justiça é a justiça eterna. E a tua lei é a própria verdade. Jesus é verdade. A palavra de Deus é verdade. E a lei de Deus é a verdade. Então, Douglas, alguém que diz, bem, eu estou interessado na verdade, eu quero seguir a verdade. Então, qual é a definição, então, para seguir a verdade? Está aqui. Você tem que obedecer a Jesus, porque Ele é Deus. E Ele revela a sua vontade através da Bíblia. E o caráter de Deus é revelado através do quê? Da lei, que é a própria verdade. Quando eu ignoro algum desses 3 aspectos, eu estou quebrando a verdade. Então é difícil para mim entender que algumas pessoas acham que a lei de Deus não precisa ser guardada. Porque a Bíblia fala que a lei de Deus é a própria verdade. Então uma pergunta, Bill, que a maioria das perguntas que as pessoas trazem, será que a lei de Deus é algo para legalismo? Ou é algo que não precisa ser mais guardado? O que você acha? Porque a maioria dos argumentos das pessoas são essas. Existem essas ideias por aí. Algumas pessoas até se baseiam na Bíblia com isso. Você vai ver que, vamos ver aqui em Romanos capítulo 3, por exemplo. O pessoal gosta de pegar os escritos de Paulo e, às vezes, argumentar que Paulo está dizendo que a lei não é necessária, que não é preciso obedecer a lei. Mas aqui em Romanos 3, eu acho que é o versículo 20. Vamos ver o que diz aqui. Na minha tradução aqui, diz, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseado na obediência da lei. O pessoal, para aí, né? Eles pontam... o versículo não acaba aí, mas é que eles param de ler. Eles pensam que não precisa mais guardar a lei. Peraí, Paulo está dizendo, é preciso... mas continua dizendo, e mediante a lei que nós tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, Paulo diz, bem, a lei, porque vamos dizer, é verdade, o propósito da lei é quando eu olho para a lei, eu vejo, reconheço que eu sou um pecador. O objetivo disso é que eu reconhecendo que eu sou pecador, me leva para um Salvador. Quando eu reconheço que sou pecador, a minha única opção é reconhecer que eu preciso de um Salvador. Eu não posso resolver o problema do pecado por mim mesmo. Eu preciso me entregar a um Salvador. E Paulo diz, a lei serve esse propósito. Agora, é interessante que ele fala que ninguém é salvo por obediência à lei. Isso é importante que os telespectadores entendam. Que a Bíblia fala que a salvação é pela fé. E pela fé somente. Somente pela fé.
Mas será que a obediência, será que o nosso comportamento tem algum valor? Tem alguma... será que é preciso nos comportar? Eu gosto da história do filho pródigo. Sei que todos conhecem a história do filho pródigo. O filho pródigo sai de casa, o pai o dá dinheiro, ele vai, acaba o dinheiro, os amigos o abandonam, acaba a comida. Com certeza. Dando comida, ele pega um emprego dando comida aos porcos, ele reconhece, ele olha para si e fala, olha o ponto onde eu cheguei. De onde eu vim até onde eu... Em casa do meu pai existe comida em abundância. Ele decide voltar para o pai. Sabemos a história. O pai esperando ele, orando, vê o filho vindo, abraça o filho, aceita o filho. Então, a primeira pergunta é essa. Quando o pai recebeu o filho estava obedecendo? Não. Ele estava numa vida fora. Estava numa vida... O pai recebe ele, o pai abraça ele, a Bíblia fala que ele faz aquela festa, chama os amigos, o bezerro, comem, faz aquela festa. O meu filho voltou. Agora, a história da Bíblia, a história do filho pródigo acaba aí, né? Mas eu penso agora no dia seguinte, na manhã seguinte, qual deve ser a preocupação daquele filho pródigo? Na minha opinião, a preocupação dele agora é obedecer o pai. Eu creio que ele vai acordar de manhã e vai perguntar, pai, o que eu preciso fazer? O que é que o senhor quer que eu faça? Onde é que o senhor quer que eu trabalhe? Eu acho difícil que o filho pródigo, após receber aquele amor do pai, aquela generosidade do pai, vai se deitar na cama gritando, cadê o café da manhã? Quero o café da manhã. Não, pelo contrário, talvez ele trabalharia mais até para agradecer ao pai. Obrigado, eu não merecia. Então, em resposta ao amor que o pai demonstrou, o resultado do amor do pai é a obediência. Acho que tem um texto muito forte, que é São João 14. É interessante que é Cristo falando. Ok. Então, Cristo, São João 14, o verso 15. Ok. Na minha Bíblia eu leio da seguinte maneira. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Veja o que Jesus está dizendo. Se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Eu não guardo os mandamentos para Jesus me amar. Ele já me ama. Certo. Ele já me salvou. Certo. Mas como resposta, eu vou guardar esses mandamentos. E eu vou guardar esses mandamentos por quê? Porque Deus pede que eu guarde. E Deus deseja que eu viva uma vida melhor e feliz. Absolutamente. E o que os mandamentos fazem? Eles nos dão liberdade. Verdade. É por isso que Tiago, ele chama a lei da liberdade. Porque, veja bem, alguns falam, pastor, mas tem um monte de não faça isso, não fala aquilo. Eu aprendi uma coisa, atrás de cada não de Deus existe uma benção. Exato. Quando a Bíblia diz, não dirás falso testemunho, não vai mentir. Quem está sendo beneficiado? A própria pessoa. Lógico, sou eu, lógico. Não adulterarás. É. A pessoa sai com a mulher do outro, depois vai ter que fugir porque o marido vai ficar. Quem está sendo beneficiado com tudo isso? Lógico. A lei de Deus é uma bênção para o homem. Exatamente. E aqueles que amam a Deus não encontram dificuldades em compreender que precisam guardar a lei. Para mim, Douglas, esse verso de São João 14, 15, para mim, seria o único necessário para mim para obedecer a lei. Quando a Bíblia diz, se você ama Jesus, a resposta a esse amor é obedecer os mandamentos. Para mim não é preciso mais versículo nenhum. Eu espero que os telespectadores assistindo possam ver isso. Que aquele que fala, Tiago fala isso, né? Que aquele que fala que... só que é Tiago que fala, aquele que ama a Deus, mas não... São João fala, aquele que ama a Deus... E não guarda os mandamentos. Ele está mentindo. É mentiroso. É mentiroso. Que essa maneira de nós demonstrarmos no exterior a transformação que aconteceu no coração. É como quando nós amamos alguém, você é casado. Quando a Fátima lhe pede alguma coisa, você faz com alegria ou faz com tristeza? Depende do que ela pede. Aspirar a casa eu faço, mas não com muita alegria. Mas está certo. Com certeza. Nós fazemos as coisas o quê? Com alegria, porque nós o quê? Amamos. Exato. Douglas, eu acho que esse é um bom lugar para nós pararmos. Infelizmente o tempo acabou, mas vamos fazer isso mais outra vez. Com certeza. Vamos nos encontrar e discutir mais um assunto. Obrigado pela tua presença. Vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, como nós te agradecemos que o Senhor, na sua infinita misericórdia,
mandou Jesus a verdade. O Senhor revelou a sua bondade através das Escrituras, que a Bíblia chama de verdade. E o Senhor, o teu caráter revelado também na tua lei, que a Bíblia chama de verdade. Que cada pessoa agora ouvindo a minha voz possa aceitar essa verdade e, como a Bíblia diz, se amar a Cristo, guarda os mandamentos. Que cada um assistindo esse programa hoje possa entender a importância da obediência, que cada um possa ser beneficiado e receber a liberdade que a lei de Deus providencia. Esteja com cada telespectador hoje, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Como sempre, nós temos uma oferta para os nossos telespectadores. E Douglas, quem sabe você podia falar um pouquinho sobre essa oferta hoje? Com certeza. Se você deseja aprender um pouco mais sobre a verdade que está contida na Bíblia, nós temos um estudo bíblico chamado A Bíblia Ensina e queremos oferecer para você. Aqui estão as informações que você necessita para receber o estudo bíblico. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com os seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva ainda hoje. E Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Bem, Douglas, chegamos ao final do programa. Quero te agradecer a tua presença e tuas ideias. Eu que agradeço. Vamos fazer este novo, que existem mais áreas onde existe esse choque de culturas. E quem sabe em breve nós temos a oportunidade de falar mais uma vez. Será um prazer. Eu espero que os amigos estejam conosco na próxima semana de novo, nesse mesmo horário, neste mesmo canal. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.